sabe a diferença entre os verbos guardare e o verbo vedere? Meu nome é Carolina Borges e esse é o canal Italiano com le Borges. E na aula de hoje nós vamos ver a diferença entre esses dois verbos, guardare e vedere. Então, fique comigo até o final dessa aula e roda a vinheta! Então, pessoal, vamos ver a diferença entre esses dois verbos, guardare e vedere. Só para lembrar que guardare no português é olhar, tá bom? Olhar. E vedere é ver, tá? A gente tende a confundir também essas duas palavras no português. Só que hoje vamos ver como funcionam elas no italiano, tá? Vamos começar com o verbo vedere. Vedere significa percepire la realtà con l'uso della vista. Quando camminiamo per strada, vediamo le persone, gli alberi, le macchine, i negozi. È un'azione naturale e involontaria. Ha anche il senso di capire la realtà. Então, o que eu acabei de ler aqui foi o seguinte, que o verbo vedere, ele significa perceber a realidade com o uso da visão, ok? Quando nós caminhamos pela rua, nós vemos as pessoas, as árvores, os carros, as lojas, tá bom? É uma ação natural e involuntária, tá? E tem também o sentido de entender a realidade, ok? Então, vedere, que seria ver, tem esse sentido, da gente perceber a realidade ao nosso redor, com o uso da visão, tá bom? E eu coloquei aqui embaixo 3 exemplos para vocês entenderem isso melhor. Ho visto Mario mentre andavo al lavoro. Então, eu vi Mário enquanto ia ao trabalho. Percebam que aqui é uma ação involuntária. Eu não tinha a intenção de ver o Mário enquanto ia ao trabalho. Eu apenas vi ele, foi uma ação natural, tá bom? Por isso, eu utilizo o verbo vedere. Outro exemplo. Com questa nebbia non vedo niente. Então, com essa neblina, eu não vejo nada, tá? Aqui também é uma ação natural. Estou falando que por causa da neblina, eu não consigo ver, tá? Ieri ho visto la mia amica alla stazione. Aqui é a mesma coisa desse exemplo aqui. Foi uma ação natural. Ontem eu vi a minha amiga na estação. Então foi um evento natural, involuntário. Eu não tinha a intenção de ver, tá? Apenas vi ela, ok? Então, esse é o nosso verbo vedere, ok? Agora vamos ver o verbo guardare. Guardare invece significa dirigere lo sguardo verso qualcosa o qualcuno. É un'azione volontaria. Então, o nosso verbo guardare vai significar o quê? Significa você direcionar o olhar em alguma coisa ou em alguém, tá? Então, é a ação de direcionar o teu olhar em um objeto ou alguém. E essa é uma ação voluntária, diferente do verbo vedere, ok? É uma ação voluntária. E aqui a gente vai ver 3 exemplos para vocês entenderem isso melhor. Di notte mi piace guardare le stelle. Então, à noite eu gosto de olhar as estrelas. Então, essa daqui é uma ação voluntária. Estou falando que durante a noite
eu gosto de olhar as estrelas, então é uma ação que eu gosto de fazer, tá? Então, vamos utilizar guardar. Eu estou direcionando meu olhar para as estrelas e essa é uma ação voluntária, eu estou decidindo fazer isso, ok? Guarda questi pantaloni. Quale preferisci? Então aqui eu estou falando, olha essas calças. Qual você prefere? Aqui, guarda tem o sentido de olha, tá chamando atenção para a calça, tá? Eu estou chamando atenção, por exemplo, a tua atenção para ver as calças que eu estou mostrando, tá? Então, aqui também vamos utilizar guardare. E nosso terceiro exemplo, ho guardato dappertutto, ma non ho visto le mie chiavi. Essa é uma ótima frase para vocês entenderem a diferença entre os dois verbos, porque aqui a gente tem guardare e aqui, caso vocês não tenham percebido, nós temos vedere, que foi o verbo que a gente viu no quadro anterior, tá? E essa frase está falando o seguinte, eu olhei por toda parte, mas eu não vi as minhas chaves, ok? Então, entendam que aqui a gente está falando que eu prestei atenção, eu dei a minha máxima atenção procurando por toda parte, só que eu não vi as minhas chaves. Então aqui nós temos a ação de guardare, tá? Que eu estou direcionando, focando o meu olhar para achar o objeto. E aqui é uma ação mais natural, mais involuntária, tá? Eu não vi as minhas chaves em nenhum lugar, ok? Então esse daqui é o nosso verbo guardare. E agora fica a seguinte pergunta. A gente fala guardare ou vedere um film? É isso que a gente vai ver agora. Qual seria o mais correto para utilizar nessa frase? Guardare non comporta necessariamente vedere, percepire alla perfezione tutto ciò che stiamo guardando. Quindi, vedere un film ha un senso più ampio, significa capire quello che stai guardando. Então, qual seria o mais correto nesse caso? Guardare ou vedere um film? Aqui está falando que guardare, que seria olhar, não necessariamente significa ver, ok? Eu posso olhar alguma coisa e não ver, ok? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas é no sentido que eu posso focar em um objeto, por exemplo, mas não entender o que tem por trás daquilo, ok? Então, aqui estamos falando que guardare é apenas o ato de você focar o seu olhar. E ver é perceber a realidade por trás de tudo isso, tá bom? Então, o mais correto aqui é utilizar o verbo vedere um film, porque quando você vê, ok? Quando você vê alguma coisa, você percebe a realidade por trás daquilo, tá? Então, ele tem um senso, um sentido, né? Tem um sentido mais amplo, ok? Significa entender aquilo que você está olhando, ok? Tá bom? E quando a gente vê um filme, é isso que nós fazemos. Nós estamos olhando o filme e percebendo a realidade daquele filme, tá? Estamos entendendo o que estamos vendo, ok? Por isso, aqui nessa frase, que eu tenho de exemplo, siamo andati al cinema a un film. Aqui eu vou colocar vedere, tá? Siamo andati al cinema a vedere un film.
Vale lembrar que você pode encontrar pessoas que falem guardare um film, só que o mais correto nesse caso é utilizar o verbo vedere, por ter um sentido mais amplo, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu gostaria de encerrar essa aula com uma frase do escritor Thoreau. É uma frase que vai utilizar os verbos que nós vimos nessa aula, que é a seguinte: non importa quello che stai guardando, ma quello che riesci a vedere. Isso significa que não importa aquilo que você está olhando, e sim aquilo que você consegue ver, tá bom? Então, eu vejo vocês na próxima aula, lembrando que se vocês gostaram desse vídeo, deixem um me piace, tá? Já que ajuda bastante o nosso trabalho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Ci vediamo!